Olá, eu sou Ailton. E eu sou a Larissa. Nós somos da página Conexão Perfeita e hoje nós viemos aqui para apresentar para vocês, contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória, né? 5 meses de casado. Verdade. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tiraram um tempinho para estar vendo esse vídeo, né? Por estar olhando para essa tela de celular e deparando com uma situação que pode ser igual à sua, tá bom? Diga lá, meu amor, como que tudo aconteceu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, tudo começou no dia 23 de julho de 2018. Na verdade, um pouco antes, né, disso. Porque um belo dia eu estava mexendo no meu Facebook e vi uma sugestão de amizade que aparece, né? Na verdade, um convite pro meu Facebook. Então eu vi uns 3 dias antes de aceitar o Ailton. E passou uns 3, 4 dias depois eu aceitei ele. E quando eu aceitei o Ailton, ele acenou pra mim. Aí eu assinei pra ele, aí ele assinou pra mim, eu assinei pra ele e falei, pronto, a gente vai passar o dia acenando aqui, né? Então foi aí que tudo começou. A gente começou a conversar, trocamos números de telefone, mas aí tava, né, numa amizade tranquila. Então se passaram uma semana. Gente, uma semana, fazer o que? 7 dias que a gente 7 dias. tava conversando. Né? Verdade. Pra quem não sabe, eu morava em Manaus e o Ailton em Ipaba, que é em Minas Gerais, que é onde a gente mora atualmente. Então ele chegou da igreja e falou assim pra mim, Larissa, eu preciso conversar com você. E eu falei, pode falar. Ele disse assim, Deus falou através de uma pessoa hoje que você é a mulher da minha vida, que você é minha esposa. Então eu falei assim no telefone e falei, você tá louco? Tá doido da cabeça, né? Nessas mesmas palavras. Então, a partir daquele dia nós decidimos orar, né? Entramos em um propósito de oração, decidimos então orar. E foi aí que tudo começou. Nós não contamos pra ninguém, né? Verdade. E ficamos em segredo até aí e orávamos na madrugada, líamos a Bíblia juntos. Então, um belo dia, né? Fui para um culto de missões que teve lá na minha cidade e vi um pastor de fora, né? De Portugal. Então fui, o culto foi maravilhoso, terminou e já estava indo embora. Nisso que eu estava saindo da igreja, o pastor me chama. Falou assim, Larissa, vem cá, né? Larissa não chamou jovem, vem cá, que ele não me conhecia, né? Aí eu fiquei meio assim, falei, tá, tudo bem. E tava aquele alvoroço, ele disse assim, ó, Deus tá mandando te dizer nesse momento que aquilo que você tem orado pelas madrugadas, ele manda te confirmar hoje. E que você e esse rapaz, vocês vão fazer a obra de Deus juntos. E eu fiquei assustada com aquilo porque eu não tinha falado pra ninguém. Uma pessoa que veio do outro lado do mundo falou isso. Então eu comecei a chorar e ele continuou ministrando sobre minha vida. E detalhe, quando nós, né, decidimos orar, eu pedi pra Deus que fosse confirmado através de pessoas que não nos conheciam. Pessoas que não sabiam da nossa vida e que não são do nosso convívio, né? Então eu cheguei em casa e contei pra ele. É engraçado que as pessoas podem pensar assim, mas a Larissa está falando, né, como que aconteceu com ela, né? Voltando um pouco, as pessoas podem perguntar assim, mas por que o Ailton falou que é de Deus? Como que aconteceu? Né? Foi uma coisa assim muito forte, né? Por isso que eu falei com vocês, se prepara que tem algo sobrenatural para passar para vocês. Eu estava em um outro relacionamento, né? Eu estava cansado de relacionamento não dar certo, de tomar minhas próprias decisões, né? Não esperar no tempo de Deus. E daí eu estava vindo de um relacionamento e fazia 1 ano, né, com essa pessoa, né, no passado. E aí eu já não estava mais aguentando, porque eu queria ter uma família, queria fazer a obra de Deus com a minha esposa, queria casar, fazer a obra de Deus. Mas essa pessoa que eu escolhi, ela foi totalmente ao contrário desse sonho. Ela não me ajudava, tipo, ela não tinha os mesmos pensamentos que o meu. O negócio dela era totalmente diferente dos meus. E então eu comecei a orar. Falei, Deus, eu quero uma pessoa para me ajudar na obra, porque eu sei o meu chamado, o Senhor tem me mostrado qual é o meu chamado, que o Senhor me quer no campo, me quer fazendo a tua obra. E aí um belo dia eu falei com Deus assim, olha, se não for, o Senhor vai colocar um fim. E me mostra a pessoa que é. E quando foi numa sexta-feira, na sexta para sábado, essa pessoa que eu tinha um relacionamento me ligou. Né? Me ligou, ela morava quase 70 quilômetros, né? Mais ou menos, não sei quanto que é.
da minha cidade, e aí ela me ligou e falou que não dava mais, cada um seguia seu rumo. Aí naquela hora eu tomei um embarque. Carnalmente eu, nossa, acabou meu relacionamento, não ando nada, mas espera aí, o que está acontecendo? Ela falou, não dá mais, não quero mais, vai viver sua vida, eu vou viver a minha. E aí eu comecei a chorar naquela sexta para sábado, chorava muito mesmo. Eu não sou chorão, né? Mais pra frente vocês vão ver que eu não sou chorão. Mas aí eu chorava muito, muito. E eu falava, Deus, por que mais uma vez o Senhor colocou fim no relacionamento? E aí eu fui no culto, topei com a irmã, e ela falou, olha, eu preciso falar com você. E eu não quis falar com essa irmã. E aí eu fui para casa, na escola dominical, teve um ensaio, acabou o ensaio, tem uma porta assim atrás, eu sou baterista lá na nossa igreja, né, que a gente congrega. E aí acabou o ensaio, depois da escola dominical, eu saí pela porta e falei, não quero falar com ninguém, eu não quero falar com ninguém, e saí e já para casa. Quando eu volto no domingo à noite, eu vim mais cedo para me abrir a igreja, ela já estava me esperando. Ela falou assim, hoje você não escapa, eu preciso te falar algo. Eu falei, já que essa irmã está me esperando, então fala, o que está acontecendo? Ela falou, olha, ontem eu te vi você chorando no seu quarto. E você perguntava a Deus por que mais um final de um relacionamento, por quê? E você virava para Deus e perguntava a Deus, onde está a esposa então, já que você está terminando esse relacionamento meu? E você falava dessa forma com Deus. E realmente, gente, eu falei isso com Deus, mas só eu e Deus que sabia disso. E aí ela falou assim, olha, Deus manda te dizer que a sua esposa não é daqui. E que acalma-te o teu coração, que no tempo certo Deus vai te apresentar essa pessoa. Aquilo veio uma paz dentro de mim, que eu acalmei, virei um anjinho dentro da igreja. E toquei como se eu nunca tinha tocado na minha vida aquele domingo. Aí que aconteceu esse encontro com a Larissa, de conhecer ela pelas redes sociais, né? Que teve um evento da nossa igreja, nosso ministério. E aí, como eu era tesoureiro, eu era vice-líder do jovem, eu que tinha que divulgar, né? E aí eu entrei nessa página, me colocaram nesse grupo e comecei a distribuir, né, o evento que ia ter de jovem da cidade nossa lá, né, do estado de Minas Gerais. E justamente caiu no Facebook dela, que foi que eu falei, essa jovem aí é de Deus, né? Sim, e não somente o Ailton, mas assim como ele, eu também tive muitas decepções antes de conhecê-lo. Então, antes de nós, né, termos aquilo que Deus quer pra gente, nós passamos um processo doloroso. Não só ele, mas assim como eu. Então, continuando, né, depois da primeira confirmação, falei pra ele, a gente conversou, mas eu ainda não estava convicta daquilo. Fui que nem Tomé, falei, não, preciso de mais uma confirmação, Senhor. Então, veio a segunda confirmação e veio a terceira e assim por diante. Então foi aí que um belo dia o Ailton me ligou por chamada de vídeo e me pediu um casamento pelo celular. E eu falei, Deus, vou aceitar e seja o que tu quiser, seja o que o Senhor quiser. Então a gente começou a planejar nosso casamento, né? Começamos a planejar nossas coisas. Até então eu trabalhava, Ailton trabalhava. E nós marcamos de nos encontrarmos, né? E eu sempre tive um sonho de vir, eu já morei em Curitiba, né, já morava. Então falei, não, vamos noivar em Curitiba, que é onde a minha mãe mora. Então a gente comprou a passagem para o dia 20 de setembro de 2018, que foi ano passado. Então fomos, eu cheguei primeiro que ele, depois fui buscar ele no aeroporto. Quando eu chego lá, né, a passagem dele era o voo era para chegar mais 5 horas da tarde. Eu fiquei esperando 2 horas e meia praticamente, porque não chegava. E eu falei, pronto, ele não veio, me enganou, fiquei agoniada. E minha irmã tava comigo, eu falei, meu Deus, cadê o Ailton, onde é que ele tá? E a gente não conseguia ligar, porque o número dele, né, não era daqui, de Curitiba, então não tava conseguindo ligar. E meu número da Vivo dele era da TIM, já comecei a ficar desesperada. Eu lá com um balão, um quadro, todo mundo saía, menos ele. Então a gente tinha combinado, né, de quando a gente se encontrar, a gente gravar e tudo mais. Aí a gente se desencontrou. Aí meu irmão foi pra um lado procurar, eu fui pra outro. Quando eu menos espero, o Ailton aparece por trás de mim assim. Aí eu fiquei em choque, né, não tive muita reação, a gente se abraçou. O primeiro encontro foi meio estranho, né, uma coisa meio mais ou menos. Então viemos pra casa da minha mãe, né? E no dia seguinte a gente foi fazer as fotos que a gente ia fazer pré-noivado no Jardim Botânico e fomos. E até então ele não tinha me pedido casamento pessoalmente, né? Eu achei que ele ia me pedir lá no aeroporto e tal, eu tava toda ansiosa, mas não.
Então, quando a gente estava lá no meio do ensaio fotográfico, que eu virei, né, pra arrumar meu cabelo, ele já tava ajoelhado, gente, com uma caixinha assim. Mas na verdade tava programado para mim pedir ela em casamento lá no aeroporto. Eu já tinha ligado para minha cunhada, tinha combinado. Só que no devido a gente ter desencontrado, aí ficou meio que chato, né? Chato, tipo, já me viu, então eu fiquei meio sem jeito. Aí eu falei, Deus, e agora? E aí eu só senti uma voz suave, calma, vamos pro segundo plano. Aí minha cunhada chegou, vai pedir, eu falei, não, calma, vamos pro segundo plano. E aí eu fui para esse jardim botânico, um lugar muito lindo. E olha o que eu falei para ela. Quando ela falou assim, amor, cadê a aliança? Eu falei, esqueci a aliança lá na casa da sua mãe. Que era pra gente tirar as fotos, né, junto com a aliança, assim, pra tirar mostrar. a foto do noivado sem aliança. Preste bem atenção. Aí eu falei, esqueci a aliança, mas não esqueci. Tava no meu bolso atrás. Tinha hora que a nossa fotógrafa, né, a gente ia tirar foto sentado. Aí eu sentava em cima da caixinha, assim, aquilo doía, assim, eu ficava de lado, assim. E ela não desconfiou, não desconfiou. Mesmo. Então, aí ele se ajoelhou, me pediu em casamento. Gente, tinha muita gente ali naquele dia. Todo mundo ficou olhando. Eu não sabia se eu ria, se eu dizia assim, foto, né? se eu chorava. Mas deu tudo certo, né? Me pediu em casamento, aceitei com certeza, né? E viemos pra casa. E a bênção do nosso noivado foi um dia depois, foi no domingo, né? E a gente foi, recebeu a bênção lá em Araucária, foi uma bênção. Nós preferimos não fazer festa de noivado, porque tanto os familiares da Ailton quanto os meus moram em lugares distintos, né? Então ia ficar uma coisa chata a gente fazer aqui, né? Os outros depois falar. Então, na segunda-feira, cada um ia para o seu destino final, né? Que foi a parte mais, assim, triste. E a gente foi para o mesmo aeroporto aqui de Curitiba, mas só que lá cada um ia para uma companhia, né? Ia para um portão. Então a gente ficou, se abraçou, se despediu. Eu retornei para Manaus e ele retornou para Ipaba, Minas Gerais. Isso. Então o nosso casamento iria ser dia 13 de abril de 2019, esse ano. Nós estávamos com tudo praticamente pago, estávamos pagando casamento, né? E quando chegou final do ano, né? Dezembro. Novembro para dezembro. Não, foi dezembro. Já começou assim uma certa frieza no nosso Um desentendimento, no caso, né? Tipo assim, da minha parte. Eu, na verdade, antes de eu casar com o Ailton, eu era uma pessoa muito fria com ele, né? Eu era totalmente diferente do que eu sou hoje. Então, de novembro para dezembro, eu comecei a ter dúvidas, né? Quando a gente permite que as dúvidas entrem no relacionamento, tudo começa a ficar diferente. Então, eu acabei permitindo isso. Então, eu não sabia se eu queria mesmo, não sabia mais se eu queria casar ou não. De tantas pessoas que vinham no meu ouvido, porque era meu trabalho, era na igreja, era em todos os lugares, né? Que eu tinha os prós e os contras, né? Falava, mas você vai casar com alguém que você nem conhece, com alguém que você viu uma vez na sua vida. Então aquilo começou a entrar na minha mente, no meu coração. E no dia 23 de dezembro eu liguei pro Ailton e falei, não quero mais casar. Não vou mais casar. E nós terminamos. Então o Ailton falou, tudo bem, né? E a partir daquele momento fui atrás de quebrar todos os contratos, né? Excluir todos os contratos que tínhamos feito com o salão, com o vestido. Tava, gente, tudo praticamente já finalizado. Então, desde esse dia eu não falei mais com a Ailton, não falou mais comigo, nós nos afastamos. Eu só falei assim, Senhor, se for pra ele ser meu esposo, o Senhor vai moldar alguma coisa, mas eu não queria ver o Ailton nem pintar de ouro. E, gente, uma coisa, ele não me fez nada. Não é perfeito, não é um esposo maravilhoso, tem seus defeitos como qualquer outro, mas ele não tinha me feito nada, não tinha motivo, né, suficiente pra eu terminar o noivado. Então, terminou o noivado. Ele chorou muito, eu chorei também, que eu tava muito triste. E assim foi a nossa vida, né? Então, quando foi em abril deste ano, eu estava na casa da minha tia. Mexendo no meu celular, era em março, na verdade, né? Só que antes, né, amor? Antes desse episódio, né, em abril, quando ela ligou pra mim e falou que não queria mais, o que acontece, gente, que eu quero deixar pra vocês, homens e mulheres, né? Esse vídeo é falando do que aconteceu com nós, e isso não poderia passar em branco. Porque nosso relacionamento tem Deus nisso.
Foi Deus quem nos projetou, foi Deus que uniu nossos propósitos para viver os propósitos de Deus, né? E quando ela terminou comigo, é engraçado que eu sofri muito mais do que ela, porque eu tinha a convicção e a certeza de que nós éramos projeto de Deus. Quando ela falou, não quero, eu jamais crucifiquei ela. Eu jamais falei, você é... Falei aqueles nomes feios, né, que certos casais podem falar. Eu não falei em momento algum. Falei, beleza, se é isso que você quer, vai viver sua vida. E aí eu estava em casa e eu recebi uma mensagem no e-mail, porque eu comprei uns livros, né, Prova de Fogo, Casamento Blindado. E aí eu recebi um e-mail. E aquele e-mail falava assim que era para mim fazer um propósito, se eu ainda queria restituir o meu casamento, né? Aí eu falei, mas por que essa mensagem está chegando para mim assim? Aí eu fui lá no perfil, comecei a conversar com os pessoal, né, da empresa lá dos livros, e aí comecei a afundar mais nisso. E ele falou comigo assim, olha, faz um propósito. Faz o propósito, deixar eu ir, deixa ela ir, exclui da sua vida todos os contatos, amigos, exclui tudo que ela vai saber de você, que você vai saber dela, exclui Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo. E foi isso que eu fiz, gente, excluí ela da minha vida por completo. Falei, você quer ir? Você vai. Mas eu fiquei orando e fiz um propósito com Deus. Quando você faz um propósito com Deus e está nas mãos de Deus, está sob a direção dele, ele vai fazer o melhor para vocês, assim como fez para nós. E aí eu deixei ir, fiz o propósito, e estava vivendo a minha vida, estava fazendo planos de ir embora para a Europa, e um monte de coisa, curtindo a minha vida, porque eu sabia que uma hora ou outra Deus iria restaurar, porque era o projeto dele, né? Foi o que aconteceu. Aí entra essa história que você vai saber agora. Então, eu na verdade já estava com planos de vir embora para Curitiba, né, e ajudar minha mãe, minha família aqui. Então, em final de fevereiro eu saí da empresa que eu trabalhava, né, e já tinha até comprado minha passagem. E gente, olha o engraçado. Quando ele comprou a passagem para ir para Manaus, né, quando nós íamos casar, ele comprou a passagem para o dia 1º de abril para ficar até final de abril, né, para poder a gente ir para a lua de mel e depois a gente ir para nossa casa. Aí, ok. Eu não consegui comprar passagem antes do dia 6 de abril. Não tinha, não achava. As passagens estavam muito caras. Então a passagem mais barata que eu encontrei foi depois do dia 6. Ok, comprei, né? E quando foi final de março, acho que lá pelo dia 28 de março, chegou um e-mail no meu celular. Assim, Ailton Braga, sua passagem está confirmada para o dia 1º de abril. Aí eu levei um susto. Aí que eu lembrei que quando a gente comprou a passagem, né, eu comprei pelo meu e-mail e cadastrei meu e-mail na passagem dele. Aí eu falei, meu Deus, o menino vai vir pra Manaus. E tá. E detalhe, antes disso ele tinha tentado, né, que eu fiquei sabendo que ele me contou, todo mundo me contou, tentou trocar a passagem com outra pessoa, tentou vender, tentou colocar pra outro mês e não conseguiu. Como que são as coisas de Deus, né? Dei a passagem pro seu pai, pra ele trocar, pra ele certo, que hoje em dia não troca mais. Então, quando foi no dia 1º de abril, ele chegou em Manaus. E no mesmo dia, né, eu não sabia que ele tava com meu tio. Né? Eu falei bem assim, tio, busca minha mala, porque eu preciso pegar minhas roupas que estão na minha bisavó. Ele falou, tá bom. Quando meu tio chegou lá, e o carro meu dia cheio de filme, então dava pra ver quem tava dentro do carro. Aí quando eu abro a porta de trás, que eu olho, quem estava lá? Essa belezura. Eu, gente. Aí, gente, meu coração assim, ó, foi a 1000 por hora. E detalhe, nunca deixei de usar nossa aliança do noivado. Continuei usando, sempre. Nunca deixei de usar. Então, quando eu vi ele, eu agi naturalmente, né? Falei, seja bem-vindo a Manaus e tal. Ele deu um sorrisão assim, admite. Amou me ver. Aí, ele foi embora com meu tio, que ele ia ficar na casa da minha tia. E, gente, depois que ele saiu de lá, minha cabeça ficou matutando, e algo me dizia assim, olha as fotos de vocês, manda mensagem, fala com ele. Eu sabia que era a voz do Espírito Santo. Então, naquele momento, eu comecei a olhar nossas fotos e no mesmo dia iria ter culto de oração. Minha avó me chamou, minha tia me chamou, minha família toda estava chamando. Por que será, né? Porque ele ia estar lá. E minha família nunca foi a favor de eu ter terminado meu noivado. Então, eu falei, tá bom, vou ir. Então, logo em seguida, peguei e mandei mensagem. Não apaguei o número dele, nem apaguei da rede social, nada. Mandei mensagem no direct do Instagram, no Message,
mensagem normal e no WhatsApp. Falei, algum desses ele ia ter que me responder. Então eu falei pra ele que precisava conversar, ele me respondeu e tudo mais. Cheguei no culto, nos demos a parte do Senhor. E após o culto, né, nós fomos para casa da minha avó e conversamos. Né, choramos, pedi perdão, ele me pediu perdão, nos perdoamos. E a partir daquele dia nós iniciamos uma nova história. Começamos a escrever uma nova história. E detalhe, hoje nós entendemos por que Deus não permitiu que nós casássemos lá em Manaus. Pois é, quando a gente pedimos perdão, eu virei para ela e falei assim, olha, eu nunca deixei de te amar. Eu nunca deixei de ser a pessoa que eu sempre sonhei ser para minha esposa. Então agora você que vai ter que me reconquistar. Foi ela que teve que me reconquistar, porque eu ainda estava a mesma pessoa, melhorando lá no meu cantinho, sem ela saber, sem ninguém saber. Só a mãe dela, né, que eu comentava algumas coisas que sabia, né? E mais o resto eu falava com todo mundo, não quero saber da Larissa, falava com todo mundo, se eu for para Manaus só para passear mesmo e tal. E isso aconteceu. Fiquei no meu cantinho, me preparando para que no dia que Deus me desse ela, eu ia mostrar para ela o verdadeiro homem que ela estava recebendo de Deus, né? Então ela teve que me reconquistar. Por isso que ela falou que ela mudou 100% comigo. Ela era, naquelas palavras, carrasca. Ela me maltratava assim, em palavras. Eu falava com ela assim, bom dia amor, eu te amo. Ela falava, eu também, eu também. E tipo, eu aguentava calado. Falei, não, Deus vai quebrar esse coração de pedra aí. E ela me reconquistou. Hoje eu posso te dizer que ela mudou 100%. Algumas coisinhas tem falha, né? Todo relacionamento, toda mulher e todo homem tem. Mas naquilo que me machucava, ela mudou 100%. E Deus nos molda, né? Quando a gente está disposto realmente a mudar, Ele entra na nossa vida, Ele muda toda a história. Então, a partir daquele dia, né, a gente se perdoou, chorou, voltou. E no dia seguinte, no dia 3 de abril, nós fomos para Ponta Negra. E detalhe, quando nós noivamos, nós decidimos, né, desde o dia que a gente se conheceu, que nós só íamos dar o primeiro beijo em cima do altar. Nós não íamos violar nenhuma lei de Deus. Então, a gente deu o primeiro beijo, na verdade, dia 3 de abril na Ponta Negra. Porque aos nossos olhos a gente tinha cumprido, né, todo o propósito de oração, né, de resguardo. E mesmo assim, a gente continuou se guardando até o nosso casamento, né? Tudo conforme a lei de Deus. Então, o Ailton continuou em Manaus, né? Ele tinha alguns compromissos e eu vim para Curitiba. Então, desde esse dia, ele estava sem emprego, eu também. Então, nós falamos assim, vamos casar? Vamos. Quando? Em junho. E a gente voltou em abril. A gente tinha praticamente quase 3 meses para organizar tudo. E a gente foi só pela fé, né? Então, a partir daquele, a gente começou a dar realmente valor e entender o propósito das nossas vidas. E o porquê que Deus não permitiu a gente casar em Manaus. Porque lá, tudo que a gente queria era fácil, né? A gente queria, quero tal coisa, tenho dinheiro, vou pagar. Quero isso para padrinho, tá, eu vou pagar. Então, tudo a gente tava tendo uma facilidade, a gente não tava tendo um sacrifício, nada. Então, quando a gente foi para Ipaba, né, o Ailton que tava decidindo tudo, ele foi primeiro, eu fiquei aqui. Fui só em maio para resolver, né, as coisas finais do casamento mesmo. E tinha dias, gente, que a gente chorava, se deleitava no chão e falava, Senhor, como que esse casamento vai sair? Porque a gente não tem nada. Verdade. A gente estava praticamente vivendo, meu seguro ia sair só em junho, né? Então fizemos nosso chá de panela, graças a Deus, tivemos muita ajuda. E fomos fazendo as coisas do casamento também com muita ajuda de pessoas que a gente nunca viu na vida. Deus nos abençoou assim com coisas não só materiais, mas espirituais, porque nosso casamento foi lindo, Deus estava naquele lugar, né? Nosso casamento foi todo planejado conforme Deus quis. Verdade. E aí a gente estamos aqui, né, para contar para vocês algo que aconteceu no casamento. Gente, nosso casamento foi lindo, foi maravilhoso. Tudo que aconteceu foi do jeitinho que a gente queria. Quando a gente estava, igual a Larissa falou, que a gente tinha tudo, né? Eu não estava dando conta de emprego, né? Eu estava trabalhando e a gente pegava mais serviço, eu estava rejeitando. Então a gente estava tendo tudo que a gente queria. Mas é aí que entra aquilo, tudo que vem fácil, vai fácil. Esse era o real propósito de Deus. Não era que nós casássemos uma coisa fácil, tudo que a gente queria tinha. Não, Deus nos fez passar
pelas dificuldades, né? No suor mesmo, a gente ficava até 3 horas, 4 horas da manhã fazendo, preparando os negócios do casamento, e vocês tinham que ver que coisa, gente, espetacular, coisa, não tem como explicar. Quando você você olha assim e fala, ufa, consegui fazer com um suor, aquilo tem um prazer, não tem preço. Na verdade, sacrifício, né? Sacrifício. Deus queria um sacrifício da nossa parte dentro do nosso relacionamento. Então, quando nós começamos a nos sacrificar, começamos a buscar Deus, não só porque nós queríamos algo, não. Até hoje nós continuamos da mesma forma. Então, a gente recebeu de presente o sítio, a gente recebeu de presente muitas coisas no casamento, né? Material. Tanto de pessoas que estão ao nosso derredor, quanto outras pessoas que a gente nunca viu na vida. Então, o que isso traz de lição para mim, para o Ailton, para você que está vendo do outro lado? Que Deus, quando Ele une duas pessoas, Ele não une duas pessoas por acaso. Deus une propósitos. Né? Se Ele uniu eu e o Ailton, se Ele uniu você e teu esposo, você e teu noivo, é porque Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem algo para fazer de grandioso na sua vida. Né? Quando você for entrar no relacionamento, busque confirmação do Senhor. Deus não vai descer lá de cima e dizer assim, é ele pra você ou é ela, mas ele vai te dar sinais de que aquilo é bom pra tua vida, né? Porque que muitos relacionamentos hoje em dia eles estão se acabando, porque as pessoas entram de qualquer jeito. Conheci hoje, ele é bom, ele é legal, olham só o físico, mas e por dentro? E o exterior? E a vida com Deus? Como é que ela realmente tá, né? É verdade. E olha, para fechar, eu quero contar um testemunho rapidinho, né? O que aconteceu no nosso relacionamento. Por que do meu fim do outro relacionamento? Eu estava um final de semana antes de ter o término do meu relacionamento. Não, me parece que na quarta-feira, eu acho que era feriado, me parece na quarta-feira. Não era no final de semana. E eu fui para casa dessa moça no meu carro. E aí eu coloquei a gasolina no carro, a mangueira que vai pro motor estourou e foi jogando gasolina em cima do motor até na cidade dela. Chegou lá, o carro morreu. E levei num rapaz lá, ele, não é nada não. E aí bati a chave e não pegava. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Olha para vocês verem como que as coisas, quando Deus está no controle das coisas, o que Deus faz. Igual eu falei, Deus une propósito para cumprir e executar o propósito de Deus nas nossas vidas. Ele pega o nosso propósito, guarda, pega o dele e coloca em nós, né? E aí eu voltei, coloquei petróleo de novo, voltei, era meia-noite mais ou menos, na BR, assim na estrada, o carro apagou. Novamente o carro veio jorrando gasolina em cima do motor. Para vocês que não entendem disso, gasolina não precisa riscar um fósforo para pegar fogo. Se a temperatura estiver quente onde ela está, ali ela pega fogo. E o carro veio jorrando gasolina. E aí quando chegou na BR o carro morreu. Eu batia na chave e nada, era de madrugada. Eu me tranquei dentro do quarto. Quando eu peguei no celular para ligar para o meu líder, né, para me socorrer na BR, ele só atendeu, ele estava dormindo. Ele falou, oi. Eu falei, olha, Edvaldo, eu estou na BR, meu carro morreu, vem me socorrer. E aí o celular descarregou a bateria. Gente, descarregou a bateria. Mas por que eu estou falando isso? Sabe o sítio que a gente ganhamos pro casamento? Quando eu desliguei o telefone, veio um carro de lá, virou e parou, buzinou, perguntou se eu queria ajuda. Eu falei, não, já está vindo um rapaz me socorrer. Ele, não, se você precisar de ajuda, eu vou lá te socorrer. Eu falei, não, tá tranquilo. Logo em seguida veio meu líder. E eu conheci aquele homem. E aquele homem foi embora, eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. E aí meu líder me socorreu, aí no outro dia eu comecei a trabalhar. Quando foi no final de semana, vai um homem no meu trabalho. Quando eu bato o olho naquele homem, eu falei assim, eu conheço esse homem de algum lugar. Ele olhou pra mim e falou assim, não é você que deixou o carro morrer lá e tal? Eu falei, é. Aí eu falei com ele, olha, minto, gente, não é no final de semana. Isso passou-se um tempo, mas foi num final de semana, mas não foi no final de semana seguida. Aí eu já estava com a Larissa. Mas foi no final de semana, ele foi comprar carne, que ele não morava na minha cidade, ele morava em outra cidade, só que ele tinha comprado um sítio na minha cidade. E aí ele foi no final de semana comprar carne pra estar assando lá no sítio. Daí ele foi e foi lá conversando comigo. Eu falei, eu te conheço de algum lugar. Ele falou, não é você que é o menino lá que estava no carro, que morreu. Eu falei, é o senhor tal. Ele falou, olha, eu comprei um sítio aqui
E aí eu tô vindo pra cá só os finais de semana só. Falei, olha, legal, eu tô procurando um sítio pra mim alugar pra casar. Aí ele foi bater no meu ombro assim e falou, olha, não precisa alugar. Eu vou te presentear com o sítio. Organiza tudo que você tem pro casamento. O sítio é meu, eu te dou de presente pra você casar nele. Vamos marcar para você ir lá ver o sítio. Então olha, gente, o que Deus faz quando a gente vive os projetos, os planos de Deus. E hoje nós estamos aqui, casados, 5 meses. É isso aí, 5 meses. E algo que o Ailton sempre fala, não é fácil, né? O processo, quando ele é da vontade de Deus, algo quando é da vontade de Deus, não pense que nós estamos aqui, o Ailton e a Larissa foi assim, facinho, não. Existem muitas coisas que a gente não contou aqui, porque se a gente for contar vão dar horas e horas e horas. Mas se você quer um relacionamento realmente vindo do coração de Deus, você precisa estar primeiramente buscando a Deus, guardado em Deus, escondido em Deus. Porque a pessoa que você quer, que você almeja, ela vai estar buscando a Deus. Não uma pessoa que está, se der certo Deus, se não der eu arranjo outra pessoa. Não. Busque uma pessoa com os mesmos objetivos e projetos que você. Larissa, mas quais são os projetos? São os projetos que estão no coração de Deus. Não seja fácil para se entregar, tanto homem quanto mulher, a primeira pessoa que você vê. Busque em Deus, né? O que a gente sempre fala lá na nossa página no Instagram. Nós precisamos estar atentos e sensíveis à voz do Senhor em qualquer situação, não só em relacionamento. E outra coisa muito importante, que muitas pessoas falavam pra gente, vocês não vão dar certo, o relacionamento à distância não dá certo, quando vocês se conhecem não dá certo. E, gente, dá certo, sabe por quê? Quando você coloca Deus como centro, Deus como prioridade, dá certo sim. As pessoas já julgam o seu relacionamento com os dela, que foi frustrado. Sim. Todos já foi frustrado, o seu também vai ser mais um. Não é bem assim não. Sabe por quê? Porque a pessoa certa para você, ela tem que primeiro achar Deus, como a Larissa falou. Esteja escondido em Deus, porque você estando escondido em Deus, a pessoa para te achar, é minha esposa, é meu esposo, primeiro ela tem que encontrar Deus. Ela encontrando Deus, aí sim ela vai te encontrar. Então essa é a pessoa certa. E outra coisa, priorize as coisas de Deus. Seja mantenedor da casa do Senhor. Se você é jovem, solteiro ou solteira, cuide das coisas do Senhor, porque no momento certo, Deus ele vai te dar a pessoa certa. Coloca em primeiro lugar, né? Sim, como nós sempre falamos, existem prioridades. E qual tem sido a sua prioridade? Né? Se você é solteiro, priorize as coisas do Senhor, cuide da casa de Deus. Se você canta, louve, se você toca, faça mais ainda. Mas quando Deus te der alguém, priorize isso também. Coloque na presença do Senhor, coloque, né, o seu esposo, a sua esposa, o seu noivo, a sua noiva, diante da presença do Senhor, que tudo dá certo. E, gente, não esquece, compartilha esse vídeo para as pessoas, né, para casais que precisam ouvir isso. Porque outrora nós ouvimos um testemunho de alguém. Nós não viemos aqui a cara limpa, colocamos a cara a bater aqui, sem ter nenhuma bagagem. Nós também ouvimos muitas histórias, né? E hoje nós temos a experiência para compartilhar com você. Se você conhece uma pessoa que precisa, um casal que está passando por situações difíceis, compartilhe esse vídeo. Tá bom? E que esse vídeo sirva de lição, que sirva de incentivo para você, né? Que nossa história sirva de exemplo, de fé. Nós não somos perfeitos, mas nós somos pessoas que estamos aqui para ajudar no que preciso for. E jamais se esqueça, Deus, ele é algo muito importante num relacionamento. Né? Nós até chegarmos a essa trajetória do casamento não foi fácil, nada foi fácil, foi tudo difícil, foi um processo doloroso, nós passamos pelo fogo, nós passamos por um processo, doeu, mas nós vencemos, nós sobrevivemos e hoje nós estamos aqui para contar essa vitória. E nós nunca deixamos Deus de fora do nosso relacionamento. Deus sempre foi prioridade, Deus sempre foi o centro, por isso que nós estamos aqui testificando e testemunhando para vocês a nossa história. Isso mesmo.